Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso EduCast, Conhecimento que Transforma, um podcast feito para pensarmos o papel e o impacto da educação na transformação da sociedade. Eu sou Jersey Simon, analista de comunicação corporativa na Edux, jornalista e também mestrando em Políticas Públicas e Formação Humana. E nesse episódio super especial do Mês da Consciência Negra, nós vamos debater o papel da educação na nossa sociedade marcada por desigualdades raciais e como empresas, pessoas, instituições podem fazer a diferença na formação de novas lideranças negras. Por isso, o nosso episódio de hoje é o papel da educação na formação de novas lideranças negras. Vem com a gente nesse debate. E para essa conversa, nós recebemos dois convidados super especiais aqui com a gente. Obrigado, gente. Gabriel Valadares, coordenador de desenvolvimento de gente e ex-trainee aqui da Edux. E a professora Débora Rodrigues, docente há 20 anos, professora de História e Geografia. Sejam muito bem-vindos. Bom, gente, eu sou professora Débora Rodrigues Barbosa, sou formada em Geografia, História e recentemente em Pedagogia e atuo na Estácio há aproximadamente 14 anos. Maravilha, meu nome é Gabriel Valadares, eu sou formado em Engenharia Elétrica, fui trainee aqui na Edux, né, como o Jersey falou, né, da primeira turma exclusiva Pretos e Pardos. Hoje estou como coordenador de Diversidade e Inclusão, Experiência do Colaborador e Projetos de Gente e Gestão. Muito bom, gente. Esse papo é super importante, né? A gente está no mês da consciência negra e a gente sabe que o Brasil é um país historicamente marcado, né, pelo racismo, pela escravização de pessoas negras e como é importante a gente debater esse tema, né? Eu já quero falar de uma iniciativa concreta do Grupo Edux, né, e suas instituições de ensino que impulsiona diretamente lideranças negras em nosso país, né, Gabriel? Você foi um dos primeiros ali da turma exclusiva de pessoas negras, né, dos nossos trainees, e aí eu quero que você conte um pouquinho pra gente dessa experiência, como foi participar dessa turma, o que você aprendeu, o que você colheu de lá e hoje no lugar que você ocupa. Cara, ótima pergunta. Assim, ter participado do primeiro trainee foi incrível. Foi uma jornada incrível, inclusive os trainees de 2024, eles têm esse modo que eles falam, né? Inclusive para a turma de 2023, 2024 que estão me ouvindo, um beijo para vocês. E assim, aprendi muito lá, eu falo muito nas entrevistas que eu falo, nas palestras que eu dou, que foi meu primeiro CLT aqui na Edux. Então, assim, eu vim cru, né, para Edux, eu vim muito com a vontade de fazer diferença. De onde você vem? Que eu acho que você Boa. pode falar um pouquinho. Sei que você é um homem nordestino também. Acho que o sotaque entrega um pouco. Eu vim diretamente lá de Aracaju, né? Então, formado em Engenharia Elétrica, eu estava conversando com a professora aqui nos bastidores, que eu me formei logo no boom da pandemia. E aí, a Edux foi uma das primeiras empresas que abriram, assim, uma das primeiras empresas que abriu para a gente fazer o processo seletivo online, né? E também uma das primeiras que foi fazer esse processo seletivo exclusivo. Eu lembro que eu estava até me candidatando a outros trainees, eu descobri esse da Edux, fiquei apaixonado pelo RH e falei, não, cara, eu vou apostar todas as minhas fichas aqui. E aí, foi aprovado, né, no processo. Quando eu vim para cá, eu vim muito com experiência a faculdade, né, que eu fiz, e com muita vontade, né, de fazer diferença, de, cara, mudar minha vida. E aqui, quando eu cheguei na Edux, eu não sabia exatamente o que eu ia fazer, a não ser o que eles tinham falado, né, mas eu não sabia exatamente o que é o seu dia a dia, mas aí eu fui agraciado por, cara, pessoas incríveis que passaram pela minha trajetória aqui, então líderes inspiradores, a gente tivemos diversos treinamentos, a gente toca projetos estratégicos aqui na companhia, onde a gente tem que estar reportando aí para a vice-presidência. Então, foi uma jornada de um ano que fez, assim, minha vida virou, cara, foi uma loucura, assim, mas uma loucura boa, né, porque acho que é nos momentos de desconforto e que a gente aprende muito, né. Aí passou um ano, eu fui efetivado aqui na área e, assim, logo depois eu virei coordenador, né, então virei gestor. Fui o primeiro trainee da turma exclusiva a virar gestor, e eu fico muito feliz porque um dos meus papéis como gestor foi continuar tocando o programa de trainees, né? Então, 2023, trouxemos mais 11 trainees, 2024 trouxemos mais 11 trainees, né? E ano que vem, já estamos com o processo aí no final para a gente continuar, né? E trazemos mais 10, 11 trainees. Então, assim,
é um ciclo virtuoso muito bom, né? Então a gente, cara, não fomos os primeiros, mas não seremos os últimos, né? Então acho que é cada um puxando o outro para a gente conseguir, né, trazer mais representatividade, que é muito importante. A gente vai falar em breve o porquê que é importante. Que incrível essa trajetória, Gabriel. E acho que eu pude acompanhar um pouco, né? E eu vejo o quanto essa iniciativa da Edux ela é importante realmente para abrir esses lugares, esses espaços de liderança dentro da empresa, né? E essas pessoas que são e foram trainees, elas vão ocupando depois cargos, enfim, vão sendo preparadas aí para uma jornada de liderança. Então, isso é muito importante, né, cara? Com certeza. Sensacional. Professora, muito bom ter você aqui com a gente mais uma vez, obrigado. Você pode contar, então, acho que como o Gabriel fez, de onde você vem, qual é o seu lugar de fala, né? Uma mulher negra, docente há 20 anos, que incrível sua trajetória. Pode explicar um pouquinho para a gente isso também? Primeiro eu queria muito agradecer o convite, estou muito feliz de estar aqui representando mesmo a docência, a mulher e o negro nesse país. Bom, a minha trajetória, ela é bem diversa, né? Ela começou primeiro com os trabalhos mais acadêmicos dentro da universidade pública, desenvolvendo projetos, né? Primeiro na graduação, depois na pós-graduação, e depois eu tive uma experiência muito interessante no que se refere à educação à distância. Eu trabalhei numa empresa, trabalho até hoje, e que me deu o pontapé inicial que foi mais qualificado aqui dentro da instituição, né? Então, depois desse pontapé inicial, que é muito interessante, eu cheguei aqui na Estácio já com um preparo e que fui posteriormente treinada e se desenvolveu bastante minhas habilidades e competências no que se refere não só à educação, mas também no ambiente educacional associado ao EAD. Então, primeiro com a geografia e, posteriormente, durante a pandemia, eu também aproveitei a oportunidade para não só estudar história, mas também pedagogia. E quanto a essa trajetória, né, mencionada e que a gente daqui a pouco vai desenvolver melhor, teve bastante percalços, não só pela minha condição de mulher, mas também pela minha condição de negra. Sim. A gente fala aí da questão da interseccionalidade, né? Enquanto esses marcadores sociais se sobrepondo, vão criar mais barreiras, mais dificuldades também para essa liderança despontar, né, professora? Exatamente. Inicialmente, a gente não precisa nem falar de liderança, primeiro de inserção no mercado de trabalho. Perfeito. Que a gente almeja, né? Primeiro, no ensino superior. Então, se você participar de alguns encontros, né, associados a professores de ensino superior, você vai lá fazer a conta. Até mesmo na área da educação, que é bastante comum ter muitas mulheres, né? Então, até mesmo nesses ambientes, a presença da mulher negra ainda é bastante pequena e que pode evoluir muito nas próximas etapas da vida. Verdade, professora. Agora eu queria perguntar para o Gabriel, a gente falando um pouquinho mais sobre essa questão da liderança, né? Hoje você é coordenador de desenvolvimento de gente, né? Então você, de alguma forma, acompanha a trajetória, o percurso de pessoas na companhia, sejam elas negras, brancas, né, Gabriel? Mas como é que você vê hoje o papel, né, das lideranças negras na transformação do mercado corporativo, né? Que impacto essas pessoas têm exercido? Cara, ótima pergunta. E assim, antes de eu responder, eu queria dar um passo para trás e falar um pouco de viés aqui, né? Acho que o primeiro passo é todo mundo admitir que tem um pouco de viés, né? Tem um viés inconsciente muito forte e acaba que tem uma exclusão aí sistêmica das pessoas negras na sociedade. Dito isso, quando a gente olha, cara, porcentagem de pessoas negras, até como a professora falou, pessoas negras não estão como pessoas tomadoras de decisão. Não estão nos topos da liderança, né? Isso gera uma tendência inconsciente nossa de falar assim, inclusive das pessoas negras, principalmente das pessoas negras, eu não pertenço a esse lugar, eu não mereço estar nesse lugar. Eu tenho, cara, diversos relatos de pessoas que vieram para a Edux unicamente por causa do ponto de diversidade. E quando a gente fala sobre isso com as pessoas, e a gente tenta entender um pouco melhor, a gente acaba ouvindo isso muito nos grupos de afinidade que a gente tem aqui na Edux, a pessoa fala assim, cara, eu estava até bem na minha empresa anterior,
mas eu nunca ia sair da minha posição de analista ou de assistente, né? Aqui na Edux eu vejo que temos líderes negros. E esse é o papel. Então, assim, existe o problema da importância da representatividade. Então, assim, pessoas negras acabam representando esperança para outras pessoas, mas também a ausência de representatividade faz o caminho inverso, né? Então, pessoas não se enxergam nesse lugar. Então, assim, dado esse passo para trás, acho que é importante as pessoas saberem que existe um contexto histórico, né? Existem importâncias e importância da representatividade e também a ausência dela causa um problema. Quando a gente pensa em principal qualidade dessas lideranças negras, eu falo muito para as áreas e para os nossos colaboradores que diversidade, apesar de ser o certo a se fazer, ela não tem apenas um cunho social. Se você vai começar a estudar sobre o assunto e pesquisar mais dados, diversas empresas de consultoria que são muito renomadas no mercado, elas falam que diversidade geram resultados financeiros, de engajamento. Por quê? Porque não é a questão de social pelo social, não é diversidade por diversidade, né? Então, Então, eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Então, se eu estou tendo uma discussão de marketing, né, sobre alguma ideia ou de algum produto que a gente tenha que lançar, e eu tenho uma sala que é composta por pessoas apenas brancas, que vieram da mesma escola, que nasceram na mesma cidade, as ideias serão iguais. São pessoas parecidas, são pessoas que tiveram as mesmas criações. Se temos uma mesa diversa, temos ideias diferentes. E isso faz com que essa diversidade gere resultados diferentes. Quando falamos dos nossos alunos, por exemplo, vou trazer aqui um contexto da Estácio, né? 56% dos nossos alunos da Estácio são pretos e pardos, né? 58% deles é a primeira vez que eles estão tendo uma graduação na família. A representatividade do docente, como por exemplo da professora... Tem uma professora negra? É muito importante para um resultado do nosso cliente, que é o nosso aluno, né? Então, não é algo apenas que a gente consegue olhar apenas engajamento do time, mas é resultado de empresa, é financeiro, né? E acho que quanto antes as empresas entenderem isso, mais rápido elas vão sair na frente do mercado. Não é questão eu falo sempre, não é questão se elas têm que fazer ou não. Elas têm que fazer. Elas precisam fazer. Elas precisam fazer. A diferença é quando que elas vão fazer, quando é que elas vão reconhecer a urgência que elas têm que fazer isso. Elas querem fazer isso antes e estarem à frente do mercado, ou se arrependerem e fazer isso só lá na frente e perceber que todo mundo já fez. Quer ser a ponta da lança ou não, né? Perfeito. A gente está falando de um mercado consumidor. Hoje a população negra é cerca de 56% da população. Então é um mercado consumidor imenso, né? E só falando desse marcador de diversidade, ainda tem outros, né, Gabriel? Eu acho que você falando aí me lembra aquela palavrinha mágica que toda empresa busca, que é a inovação, né? Então, a inovação ela surge justamente a partir do momento que você tem pontos de vista diferentes, pensando soluções diferentes para pessoas diversas, né? Pluralidade. Pluralidade, exatamente, professora. E uma outra palavrinha que eu acho importante encaixar aqui é a palavrinha intencionalidade, né, Gabriel? Porque a empresa que age com intencionalidade nesses temas são aquelas empresas que vão estabelecer metas para ter pessoas negras em locais de liderança, né, tomadores de decisão. São aquelas empresas que vão buscar realmente esses resultados na prática, né? É um pouco do papel do aliado, né? Eu acho que é importante as empresas falarem sobre, postarem no mês da consciência negra, mas é importante também ações concretas, né? É interessante termos metas por área, é interessante termos programas exclusivos, é interessante a gente ter uma porcentagem de liderança que represente esses 56% que você comentou, Exato. Né? Porque, assim, a diversidade é exposta ao mercado e é exposta aos colaboradores, é exposta às pessoas. E você vai atrair você vai atrair as pessoas, né? Esse tipo de marcador. A partir do momento que essa pessoa entra, ela não tem que viver mais diversidade, porque ela já viveu, ela tem que viver inclusão. E para ela viver inclusão, essas ações têm que existir. Perfeito. Eu trouxe aqui dois dados, na verdade, né? Recentemente, o Instituto Ethos, ele lançou uma pesquisa, né? A pesquisa 1100, feito com as 1.100 maiores empresas do Brasil, né? E ele traz alguns dados de diversidade e inclusão. E olha só, pessoas negras ocupam só 6% dos conselhos de administração das grandes empresas. 6%. E só 7,4% das empresas, no geral, que participaram dessa pesquisa, elas colocam metas para mulheres negras em posição de liderança. Então,
podemos dizer que só 7% trabalham com intencionalidade para colocar essas pessoas em lugares de posição, né? E aí, falando de mulheres negras, né, professora? Eu queria entender, assim, a gente sabe que hoje a maioria dos nossos alunos, eles vêm do ensino médio público, né? E sua grande parte são pessoas negras, né? Não sabemos ainda esse quantitativo, mas qual você acha que é o papel de ser uma mulher negra docente em sala de aula? O que isso representa para essas pessoas que estão ali? Muito bem, eu acho que é uma pergunta bastante interessante nesse sentido. Eu queria só comentar a fala do Gabriel no que diz respeito a essa questão da inclusão e da diversidade não ser só uma questão social, mas também de produtividade, de um ambiente de criatividade, né? Essas pluralidades de ideias certamente resultarão em pluralidade e criatividade potencializada, né? Isso posto, também é importante diferenciar nessa questão da diversidade e da inclusão. O Gabriel falou muito bem, né, ao dizer que a diversidade eles já convivem. E agora as empresas, dentro do contexto da intencionalidade, têm que buscar a inclusão dessas pessoas. Bom, na área da educação, seja na educação básica, seja no ensino superior, o professor que participa, que tem alguma participação nesses projetos vários de diversidade, que, nesse caso, nessa semana de consciência negra, a gente está falando apenas de um marcador que você deixou bem claro, né? Quando a gente fala de diversidade, esse professor, essa professora, precisa estar preparado para lidar com essas diferenças. Então, quando a gente trabalha na sala de aula, você vai ter alunos de diversas origens, né? Cada um com seu jeitinho, com a sua forma, com a sua cultura, com essa pluralidade cultural. E o professor, bem preparado, ele sabe dar conta disso e transforma isso num elemento positivo, produtivo e que de reconhecimento dessas diversidades incluir aquele aluno que, de repente, ele se sente um pouco mais tímido por conta da sua diferença em relação aos demais alunos, então ele fica no cantinho, às vezes ele não participa muito, e cabe ao professor identificar essas pessoas e trazê-los, e fazer disso um processo de educação. Bom, pegando aqui o gancho da professora, vamos falar então, a gente falou sobre liderança e vamos falar sobre educação, né? Eu queria entender de vocês dois, né, como a gente trabalha, a gente vive pelos nossos alunos, né? A gente sonha, respira, tudo que a gente faz no corporativo ou na unidade, nas nossas unidades, tem os nossos alunos como foco, né? E aí eu queria entender de vocês qual é o papel da educação nesse fomentador de novas lideranças negras. O que a gente pode fazer para ajudar esse país, esse Brasilzão, a formar novas lideranças negras? Quem começa? Vamos lá. Vou lá. Cara, eu acho assim, eu acho que primeiro, quando a gente pensa aqui do lado corporativo, né, tem um passo antes da gente pensar nos líderes negros, que alguém tem que colocar essas pessoas na posição de líder, né? Então, temos que formar melhor os líderes existentes hoje, os líderes brancos, os líderes que não têm marcadores de diversidade, porque eles que vão influenciar positivamente esse ambiente para trazer essas pessoas, né? Muito bom ponto, hein, Gabriel? Sem sensibilizar essas pessoas, a gente não consegue abrir espaço, né? Exatamente. Então, quando a gente fala muito sobre o caminho, o objetivo meio de diversidade, é que a diversidade ela seja descentralizada. Eu não acho que tem que ter um Gabriel, uma Fernanda, uma Giovana para falar toda vez sobre diversidade. Então, isso tem que estar intrínseco na cultura, né? Tanto que faz parte dos nossos valores, né? Aqui da Edux. Então, assim, eu acho que esse é o primeiro ponto. Mas quando a gente fala diretamente na formação, né, da educação, acho que é uma pergunta perfeita porque somos uma empresa de educação, né? Estamos falando de educar para transformar aqui. Então, acho que o primeiro ponto temos que entender que quando a gente está falando de marcadores de diversidade, são pessoas diferentes. Esse negócio que temos que tratar todo mundo igual, gente, isso aqui 2010, 2005, acabou já. Isso aqui é equidade para frente, né?
Então, temos que dar tratamentos diferentes para as pessoas diferentes. Você pode explicar melhor essa diferença Claro. de igualdade para equidade? Porque Claro. acho que nem todo mundo tem esse conhecimento. Perfeito. Né? Quando o movimento de diversidade veio aqui para o Brasil, ele veio muito atrelado da palavra de igualdade, né? Que temos que tratar todos iguais. E parece bom na primeira vez que você ouve, parece justo, acho que faz sentido, mas eu queria muito que esse termo ficasse para trás e a gente começasse a falar sobre equidade, né? Temos que fazer ações iguais aos iguais e desiguais aos desiguais. É lembrar que nem todo mundo parte do mesmo ponto de partida, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Então, quando a gente fala sobre isso. E aí, uma ação, por exemplo, né, que a gente fala muito sobre pessoas que são recortadas por marcadores de diversidade. A síndrome do impostor é algo muito comum, né, em pessoas negras aqui na companhia, no Brasil. Por quê? Lembra quando eu falei sobre a questão de representatividade lá no começo? Uhum. Quando finalmente uma pessoa negra é colocada numa posição de liderança, uma posição de destaque, e muitas dessas vezes ela é colocada como uma exceção à regra. É a única, né? É a única. E, gente, você não sabe a pressão que isso dá. E aí a gente ouve muito, né? Eu sei sim. Sabe? E a gente ouve muito pessoas falando assim, não, mas eu tenho que trabalhar o dobro do que as outras pessoas para as pessoas me verem. E elas falam isso com orgulho. E eu entendo que as pessoas negras que chegam nesse patamar, elas querem apresentar resultado. Mas é tão ruim, né? Para as pessoas te reconhecerem, você tem que fazer o dobro, você tem que fazer o triplo. Então, assim, existe toda uma construção em volta da pessoa. Obviamente, assim, o usual é comum, né? Então, assim, dar o treinamento de soft skills, de hard skills, para a pessoa ser um ótimo gestor, a pessoa ser uma ótima pessoa, ela ser promovida, perfeito. Eu acho que isso é o by the book que todo mundo tem que fazer. Mas a pessoa esquece o em volta, né? Esquece o social, esquece o contexto histórico, esquece as dificuldades, né? Então é muito mais fácil, por exemplo, uma pessoa branca lidar com isso, porque ela está vendo pares, está vendo pessoas que se parecem com ela na mesma situação. Pessoas negras não é tão fácil assim. Perfeito. Professora, eu queria que você, que está em sala de aula, né, que conhece o dia a dia dos alunos, a gente tentar pensar como é que faz para formar lideranças antirracistas dentro da sala de aula. Como a gente trilha esse caminho e como você tem tentado desenvolver isso ao longo desses anos? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, novamente repetindo uma fala do Gabriel, é com relação a que as pessoas não partem do mesmo lugar, né? Você quer ter 5 líderes, 10 líderes na sua empresa, 5 brancos e 5 com um marcador da diversidade necessariamente na questão do negro. A primeira coisa que você tem que pensar eles têm a qualificação igual. Então, é importante lembrar que no Brasil as pessoas negras têm o potencial de ter uma qualificação profissional menos... que esteja num patamar ainda um pouco diferente daquela pessoa branca. Então, as pessoas... Isso não quer dizer só... Não estamos nos referindo apenas à cor, mas também à condição social. Então, as pessoas, se pensarmos no Brasil como um todo, as pessoas que moram nas periferias têm uma qualificação profissional um pouco aquém quando comparada com uma pessoa que mora num bairro mais centralizado de uma determinada cidade. Então, se você quiser que esses líderes, seja brancos ou negros, tenham a capacidade de competir em igualdade por essas vagas, é importante que eles se coloquem nas mesmas condições. Então, você tem que oferecer qualificações profissionais diferentes para essas pessoas, para que eles atinjam a condição de competir em igualdade. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa falar. E o segundo, com relação a essa liderança antirracista, primeiro reconhecer que há diferenças. Muitas pessoas, sejam negras, brancas, elas não dão importância a essa diferença. Todo mundo tem que ser tratado igual, todo mundo é igual. Não é. A gente precisa reconhecer que há diferenças e que há trajetórias diferentes. E que isso tem uma razão histórica. Então, a partir do momento que as pessoas começam a reconhecer que essas diferenças não estão... que ninguém está culpando ninguém, mas que a gente precisa entender as causas para buscar as soluções, pronto. Esse é o primeiro ponto para você ter atitudes que possam potencializar as ideias antirracistas.
né? Se eu falar para você aqui que todas as pessoas brancas são racistas, está errado. Se eu falar que não existem negros racistas, também está errado. Então, a gente precisa conversar, debater, né? Enquanto educadora, eu preciso estabelecer a importância do debate, seja na sala de aula, seja nos ambientes de educação formal, seja fora das escolas, nos ambientes de educação não formal. Então, reuniões corporativas, na reunião do condomínio, nas reuniões, de alguma maneira, entre amigos, isso precisa ficar claro. Muitas pessoas não compreendem essa necessidade de entender o racismo no Brasil. Por isso que a gente nega. Porque a gente acha que não existe, né? Já que eu tenho um amigo negro, já que eu tenho uma esposa negra, então eu não sou racista. Então, acho que é importante a gente entender essas propostas para depois desenvolver, né, atitudes, potencializar as propostas antirracistas. Quando a pessoa reconhece que existe o racismo no Brasil, reconhece que os preconceitos podem ser quebrados, a gente começa a avançar. Aí sim, valorizar quem tem que valorizar na sala de aula, integrar, promover a inclusão, aquela coisa que eu estava falando daquele aluno na sala de aula que fica no cantinho e que você traz ele e debate isso. Sem medo, né? A gente não pode ter medo de debater, né? Exato. De trazer para a conversa. Eu dou aula para turmas de pedagogia e eu costumo falar para os alunos em geral. Você precisa valorizar as diferenças. Às vezes você faz uma determinada ação que está muito associada à cultura branca. Por que não trazer um pai negro, uma mãe negra para fazer uma palestra, para falar sobre a sua religião, para falar sobre a sua prática? Por que não? Né? E a gente, enquanto educadores, a gente precisa encontrar soluções criativas. Porque o Brasil precisa mudar. Esse carro já chegou e já está partindo. Entra ou sai. E aí é bom que todos estejam dentro. Muito bom. Lembrando que a gente está tentando fazer um movimento, né, Gabriel, porque até algum tempo as pautas antirracistas e de diversidade estavam muito coladas à pauta internacional. A gente meio que acompanhava o movimento internacional de diversidade. A gente está tentando fazer um pouco desse descolamento hoje, porque a gente percebe lá fora, né, que já não se fala mais tanto em diversidade, empresas têm diminuído seu investimento em diversidade, mas a gente entende que no Brasil a gente precisa fazer um outro movimento, porque as nossas raízes históricas, elas são muito fortes, né? E como a gente diminui essas raízes e quebra um pouco desses preconceitos, né? Eu acho que seguindo, entrando nesse carro e não vamos olhar para trás não, porque, como a gente fala, foguete não dá ré, né? Eu acho que tem um pouco disso. E aí também, a professora falando, né, eu lembro de uma fala da Djamila, né, que ela fala que a gente não pode, a Djamila Ribeiro, né, que a gente não pode ter medo de dizer as palavras, né, porque a gente precisa nomear as opressões para a gente conseguir combatê-las. Se a gente não dá nome para as coisas, a gente não sabe o que a gente está combatendo. Debate. Então, não pode ter medo de falar sobre raça, sobre racismo. A gente antes, no Brasil, tinha muito essa coisa, acho que hoje muda, né? Mas preto, branco, negro, são palavras que a gente tem que usar e porque a gente tem que entender que tem que trazer isso para fora, né? Para poder verbalizar, né? E aí, falando de educação, acho que a gente faz isso no currículo, né, professora? Com um currículo bem estruturado, que seja antirracista, assim, atravessando todas as disciplinas. Eu acho que pensar em atividades extracurriculares, né? Eu acho que vale a pena mencionar uma coisa. É difícil para uma pessoa branca, de olho azul, de cabelo liso, né, entender o que é o racismo no Brasil. Né? É difícil. Quais são as práticas? Aonde que eu observo? Aonde que eu olho? Só quando você efetivamente convive com uma pessoa negra e aí você começa a observar os sinais. Porque quando aparece na televisão, é que está muito, bem, entre aspas, escrachado, né? Deu muito na pinta. E aí aparece na televisão, nas redes. Mas nós, pessoas negras, a gente sofre o racismo todos os dias, o tempo todo, né? E a gente aprendeu a ignorar algumas atitudes, algumas ações, algumas práticas, e a gente tenta seguir adiante, mas elas acontecem. E é
importante que para uma pessoa branca, converse com o seu amigo negro, com a sua amiga negra, com uma criança e observe, busca entender como isso ocorre, como essas práticas ocorrem, porque empatia é fundamental, né? É importante que a gente se coloque no lugar do outro, porque muitas vezes a pessoa fala assim, se essa prática racista acontecer do meu lado, eu vou fazer e acontecer. Mas acontece toda hora do lado dessa pessoa. E ele não está treinado para observar isso. Então, por que não? Converse aí. Às vezes você tem um amigo, uma amiga que pode trocar uma ideia, que pode estar, né, entendendo um pouco e a gente deixa passar. Muito bom. E aí você já chega no ponto que acho que é a nossa última pergunta, né, infelizmente. Que conselho que vocês dariam para as pessoas brancas que querem se colocar na posição de aliadas nessa luta, né, antirracista? O que dizer para essas pessoas, né? A professora começou, mas acho que Gabriel segue, depois se a professora quiser complementar. Cara, eu trouxe alguns pontos, tá? Porque o pessoal fala muito é importante a gente falar sobre diversidade, mas o que é que eu posso fazer na prática, né? Então, eu tenho uns 5 pontos para falar com o pessoal. Boa. Acho que o primeiro deles é a gente falar sobre as pessoas têm que reconhecer os privilégios dela. E tudo bem, gente. Assim, tudo bem vocês terem privilégio. Eu sei que não é culpa de vocês se vocês tiverem privilégios, tá? Mas você tem uma oportunidade muito grande de utilizar o seu privilégio para privilegiar os desprivilegiados, né? Então, vou dar um exemplo. Eu vou sair um pouco do âmbito aqui de raça e entrando de gênero. Homens têm privilégio em ser mais ouvidos em reuniões, né? Eles são mais ouvidos. Utilize esse privilégio para falar menos e utilizar desse espaço de voz que geralmente é dado mais para vocês, para as mulheres que estão nas reuniões. Indicar, né? Fulana, o que você acha? É isso, né? A Débora trouxe um ponto maravilhoso que é para as pessoas brancas. Vou contar um exemplo que aconteceu comigo semana passada. Eu fui para uma loja de roupa, né? Tava com roupa do trabalho, né? E aí eu fui acompanhado com uma colega minha. Ela foi comprar uma blusa para ela. E a gente tava conversando, né? E assim, chegou uma mulher e perguntou assim, moço, o caixa não tá funcionando. E eu falei assim, que eu tenho a ver com isso? Eu não nem trabalho aqui, né? E a pessoa insistiu ainda, né? Então, assim, é um pouco do... Se você vê isso, a gente tá tão acostumado que eu falei assim, não trabalho aqui não, moço. Né? Porque eu sou semanalmente, né? Se eu não for bem vestido para algum lugar no shopping, eu sou confundido com atendente, enfim, etc. Né? Então, você, pessoa branca, que você vê isso acontecer, isso não é normal. Infelizmente, a gente pode normalizar? Pode, é errado. Mas se você vê, você acha estranho, se posicione. Acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ajam além das palavras. Eu gosto muito que vocês postam no Instagram, que vocês postam no LinkedIn, que vocês fazem parte. E eu gosto mesmo, tá? Acho que é um ponto que a gente fala muito sobre vocês, brancos, não são nossos inimigos. Pelo contrário, vocês são aliados nossos. Queremos que vocês façam parte desse movimento com a gente. Mas a gente precisa mais do que palavra, né? A gente precisa de ação, né? Então, eu posso ter um líder branco me ouvindo aqui. Você não precisa me esperar para ir para a sua área para você contratar um preto. Você pode hoje, você tem uma vaga aberta na sua equipe, você fala assim, eu vou contratar um preto hoje. Eu vou alinhar com o meu RH, eu vou dar uma olhada lá na plataforma que a gente usa para recrutar minha seleção, você pode olhar o marcador de diversidade da pessoa, né? Abram espaços, né, e repassem o seu microfone. Então, mais uma vez, geralmente pessoas que não são atravessadas por recortes de marcadores de diversidade, elas têm mais privilégio, então... Inclusive de fala, né, elas são ouvidas mais, então repasse isso. Estejam dispostos a errar e aprender, acho que esse é outro ponto, né, bacana. O pessoal tem tanto... E entra no ponto dela, acho que um pouco da comunicação que é subutilizada é um medo de errar. Gente, vocês vão errar. A gente erra. A gente erra. A gente erra o tempo todo, né? A gente, mas é errando que a gente aprende, cara, é um ponto de atenção, mas... para as pessoas negras que estão me ouvindo aqui também, um movimento que a gente pode fazer, cara, apesar de... A gente tem esse viés aqui por sermos uma empresa de educação, então a gente está sempre querendo ensinar as pessoas, mas leva isso para vocês também. Se seu amigo errar, utilizar um erro que você não pode, vai lá e conversa com ele. Então assim, cara, você não pode usar isso não. Porque se você não faz, você pode ter um amigo seu que concorda e vai lá e concorda. Fala assim, não, é isso mesmo. Então assim, seu posicionamento é importante. E por fim, gente, eu já falei isso, eu vou trazer mais uma vez. Para as pessoas que estão me ouvindo e para as pessoas brancas que estão me ouvindo, vocês são bem-vindos à nossa luta, né? Obviamente por um motivo que todo mundo tem que participar, mas por outro também que é mega importante, que é
Hoje as pessoas brancas são tomadoras de decisões e estão nos maiores níveis de liderança na organização. Se formos contra eles, quem será para nós? Né? Então, assim, precisamos da ajuda deles. E é isso, né? Acho que as pessoas se posicionarem e, assim, precisamos da ajuda de vocês. Eu acho que esse é o ponto. Perfeito, Gabriel. Lembrando que, historicamente, né, a gente sempre foi resistência, né? O povo preto, lutando na abolição da escravidão e etc. Mas a gente também sempre pôde contar com pessoas brancas como aliadas, né, ao longo da história. Então, acho que não é hoje que a gente não vai precisar, pelo contrário, a gente precisa ir muito, né, para abrir esses espaços, né, para colaborarem realmente nessa luta, né. Professora, quer complementar, por favor? Quero sim, professores gostam de falar, não é mesmo? Eu acho que é uma frase que eu aprendi, que um aluno meu comentou, que falou muito bem. Os negros não são contra os brancos, são contra os racistas, seja de qual for a composição, a origem étnica, seja branco, indígena, caucasiano, vamos dizer assim, indígena, seja lá qual for. Então, isso posto, cada negro tem seu exemplo, né? O Gabriel apresentou o exemplo dele numa loja, eu iniciando, já às vezes eu estou na frente da turma, estou do lado do quadro, e aí alguém entra na sala e fala, quem é o professor, por favor? E aí você olha para a pessoa, você não vai fazer discurso, né? Você fala, opa, tudo bom? Sou eu, no que você gostaria, mas isso não deveria ser considerado, a gente não tem que normalizar isso. A gente precisa combater de alguma forma. Então, a começar pela indignação, talvez, depois pelo debate, pela conversa. O professor sempre chama a atenção do debate. Então, vamos aprender todos juntos, né? E seja qual for a pessoa, esteja preparada para contribuir, para ser empático, para compartilhar e trazer essas práticas antirracistas para a luz. Por que não? Muito bom. Acho que não tenho muito o que complementar, porque vocês arrebentaram, mas tem uma outra coisa que a gente diz também, que é leia, escute, ouça pessoas negras em posição de liderança, pessoas que façam esse debate racial para você poder aprender. E aí é todo mundo, pessoas negras, pessoas brancas, né? E aí eu queria deixar duas figuras, na verdade 3, porque eu sou muito apaixonado por eles. Eu queria falar sobre o Abdias do Nascimento, né? Um homem preto, um grande líder, criador do Teatro Experimental do Negro, líder dos movimentos negros ali da década de 60, 70, um homem incrível. Queria falar de Carolina Maria de Jesus, né? Uma mulher incrível, escritora, poeta, maravilhosa. Então, pesquisem sobre ela. Carolina é incrível, tem um livro incrível chamado Quarto de Despejo. Ela era uma catadora de papel e uma mulher que muito à frente do seu tempo, né? E a última figura é a Lélia Gonzalez, né, que é uma grande liderança também dos movimentos negros e feministas aqui no Brasil. Então, acho que a gente tem muito que aprender, todos nós como sociedade, né, e se a gente fala em aprender, a gente fala em educação, né? E a gente está aqui, a nossa razão de existir é a educação. Então, gente, muito obrigado por esse papo de hoje. Foi muito bom estar aqui com vocês, Gabriel, professora. Por favor, vocês querem dizer as últimas palavras aqui para o nosso público? Cara, eu só queria agradecer o espaço, tá? Eu tinha um discursinho no final que eu usar aqui com vocês, mas eu vou mudar completamente, que assim, gente, por causa do Jersey, tá? Ele falou um negócio que me inspirou aqui, que é, se você tá ouvindo esse podcast, pode ser a primeira vez ou segunda vez que tá conectado com o tema, fico muito feliz que você tá aqui, tá? Eu acho que esse é o primeiro passo. Qual que é o segundo passo? Não é porque eu tô com a professora do lado que eu vou deixar dever de casa para vocês também, né? Mas, assim, continue estudando. Ele citou diversas referências aqui. Ouçam o que a gente falou e coloquem em prática. A professora falou muito, muito bem sobre convivam com as diferenças, né? Então, num Brasil tão diversificado como a gente, quase que é impossível você não conhecer uma pessoa que tem algum marcador de diversidade, né? Então, vocês pensarem aqui, que a provocação que eu vou deixar para vocês do que a gente falou aqui, que eu já posso aplicar daqui a pouco, né? Então, fica o dever de casa aí para vocês.
Muito bom. Muito bem. Eu acho que eu quero agradecer muito, né, a vocês estarem, de alguma maneira, compartilhando essas ideias conosco e, como disse o Gabriel, pratiquem ações antirracistas. É isso aí. Sejamos antirracistas na prática. É isso. Gente, infelizmente, o nosso programa está chegando ao final, nosso episódio do EduCast. E esse é um podcast que é uma parceria entre a Edux e os estúdios Ensine-me. E você pode acompanhar este e outros episódios nos nossos canais, na sua plataforma de áudio preferida, ou então no YouTube, né? No YouTube da Edux. É só pesquisar lá que você vai encontrar. Aproveita e segue a gente também no Instagram, @edux_oficial, @edux_oficial. E a gente espera encontrar você numa próxima para discutir outros temas tão importantes quanto este do mês da consciência negra. Até breve. Tchau, tchau.